amigas, boa noite. Vou gravar um vídeo pra vocês. Vocês podem perceber que eu tô sem maquiagem, tô com o cabelo mais, tipo, natural. Porque eu deixei ele secar hoje mais natural e agora que eu finalizei ele com a secadora. Enfim, deixa eu contar um negócio pra vocês. No vídeo que eu gravei do Estalopram, vocês lembram que tem uns comentários lá e eu falei pra vocês que eu ia contar minha experiência. Tipo assim, já passaram meses, né, que eu tô tomando. E hoje aconteceu umas coisas e eu quero contar pra vocês, tipo um relato e tudo mais. Pra quem não sabe, eu tomo Estalopram 10 mg. Eu sempre tive um certo preconceito em começar a tomar. Porque eu tinha na minha cabeça, gente, que seria um vício. Porque o meu corpo ia acostumar, eu não ia conseguir viver sem. E eu ia ter que ficar aumentando. E foi uma coisa assim muito louca. Porque no meu passado, quando eu era criança, eu sofri muito com depressão e tudo mais. Sempre passei por psicóloga na minha infância. Tipo assim, nos meus 7, 8, 9, 10 anos e tudo mais. E eu sempre tive um problema em questão dos meus pais. Tipo, eu não aceitava. Desde pequena, na verdade, eles são separados. E na minha cabeça, eu queria eles juntos. Queria que meu pai fizesse mais questão de mim, que ele não fazia tanto. Hoje em dia também ele não faz. E também, tipo assim, ele mora em outra cidade, ele mora lá no Piauí, gente. Eu moro no estado de São Paulo. Ele mora lá no Piauí. Ele já tem, tipo, a família dele, a mulher dele. A mulher dele tem um filho, né? Então, tipo assim, ele já tem a família dele lá. E aqui só tem eu e o meu irmão. Que eu tenho um irmão por parte de mãe e um irmão por parte de pai. E então, assim, ele tem a família dele lá. Então foi algo sempre que, tipo, me machucou. E me machucava mais de certa forma. Então foi assim que eu passei na psicóloga, foi por esses acontecimentos, né? Por não ter tanta atenção do meu pai, a atenção que eu tanto queria. Hoje em dia eu consigo conversar mais abertamente sobre isso, mas antes era um assunto que só da psicóloga me olhar e falar assim: e aí? Eu já me desmanchava em lágrima. Que era uma coisa que eu não conseguia aceitar. Era a distância do meu pai, era a falta do meu pai, aquela falta paterna, sabe? Meu pai nunca deixou de cumprir as obrigações de pensão, nunca. Mas eu trocaria todo o dinheiro do mundo só pra ter a atenção dele. Só pra receber um bom dia, boa tarde, boa noite. Como você tá? Você tá boa? Igual esses dias pra trás eu mandei mensagem pra ele perguntando também, falando pra ele que eu estava doente, né? Ele não me deu retorno, tipo assim. Eu fiquei no domingo. Hoje é domingo de novo, então, tipo assim, não me perguntou. Você melhorou? Enfim, mas ele mandou o valor dos remédios pra mim. Mas às vezes não é o dinheiro. Não era a falta do dinheiro. Era a falta do meu pai. Mas hoje em dia eu consigo mais conversar assim abertamente. E eu sou muito grata, gente, pela Lia. Assim, eu sou grata pelo pai que eu tenho. Sou muito grata. Sou muito grata pelo pai que eu tenho. E eu também não posso julgar porque ele também tá sendo pai pela primeira vez, assim, né? Ele foi pai pela primeira vez. Então, assim, não posso julgar a forma, sabe? Que ele nunca também teve pai presente. Pelo que eu sei. Então, ele talvez não sabia ser, né? Como agir. Enfim, mas eu agradeço muito a Deus pelo pai que a Lia tem. O Zé Fernando faz muita questão. Faz questão de levar a Lia, faz questão, sabe? Faz questão da Lia. E eu fico muito feliz, sabe? De, tipo, ter meu casamento. De ver que o pai da Lia faz questão dela. Dele tá ali por ela, tipo, do meu lado, sabe? E juro, eu me emociono real, porque, sabe? É uma coisa assim que uma mãe fica feliz de ver. É tipo o pai, sabe? Tendo contato com a filha. É algo que, tipo assim, não tem preço. Não tem preço, de coração, não tem preço. Ver que ali, tipo, tá vendo o sonho que eu tinha. E, tipo assim, já fiquei anos sem ver meu pai. A última vez que meu pai veio, se eu não me engano, ali eu tava com 3 anos. Com 3 anos, sabe? Enfim, a Lia já tá com 5. E eu fico muito feliz de ver que o Zé Fernando faz questão da filha que ele tem. Ele é um ótimo pai. O meu pai também não é um péssimo pai, gente. Ele é um ótimo pai, só que ele não sabia e não sabe demonstrar. Eu não sei se é porque ele também não teve o amor de um pai, sabe? Tudo é consequência do nosso passado, né? Enfim.
E hoje em dia eu sinto que aquilo do passado, que é isso, tipo, da minha depressão e tudo mais, não foi curada 100%. Sabe? Não foi. Tô falando muito abertamente com vocês, sabe? Muito abertamente. E não foi, tipo, curada. Pra mim, na minha cabeça já tinha sido curado, mas não foi. E aí, até no vídeo, né, eu acho que eu conto. Eu não cheguei a ver, mas eu vi os comentários, né, perguntando como eu estava. Porque eu tava editando o vídeo. E aí, por coincidência, eu vi os comentários de uma pessoa contando o relato dela. E o comentário de uma pessoa perguntando como que eu estava hoje. Então eu falei, nossa, tá na hora, né, de fazer, tipo, o resumo do que eu passei já até hoje. Então, na minha cabeça, amigas, isso que eu estou passando por isso foi aquela bolinha do passado que não foi modelada direito. Eu acho que sempre fica uma marca, né? E ficou. Lembro que eu contei pra vocês que me deu uma crise muito forte. Muito forte. Eu lembro que foi no final de semana, acho que foi no sábado. Eu tava dormindo na casa da minha avó, graças a Deus, eu tava dormindo na casa da minha avó, todo sábado eu dormia, porque os refrandeiros da minha mãe vender espeto. Então era de lei eu ir dormir lá, com meu irmão. Aí minha avó tava no quarto, minha prima tava no dela, minha outra prima tava no dela, e, gente, foi uma sensação horrível. Eu senti que eu ia morrer. Eu senti. É meio estranho falar que eu senti que eu ia morrer, né? Porque é meio difícil a gente sentir a morte em si, né? Não é uma coisa que a gente sente e conta. Que é a sensação e você morre, né? Enfim, foi uma sensação horrível. E aí, como eu falei, o Zé Fernando tava trabalhando com a minha mãe. E aí, foi pra mim, né, foi uma crise de ansiedade que me deu muito forte. Eu deitei, eu tinha acabado de comer um lanche, eu deitei. E me deu uma falta de ar muito grande, muito sufocante. Eu levantei, tava falando, Matheus, não tô conseguindo respirar. E eu não tava conseguindo respirar, gente. Eu não conseguia. E como eu sou uma pessoa muito brincalhona, meu irmão por um momento pensou que eu estava brincando. E ele, tipo, ficou meio assim. E eu falando, não tô conseguindo, chama a Vocida. Ele foi me chamar. Até então eu fui na Santa Casa aqui da minha cidade, né? E já tava de madrugada. O Zé Fernando me levou. A gente foi. Aqui na minha cidade, gente, é muito assim. Falaram que eu tava com gripe e tudo mais. Só que aí, no outro dia, na segunda-feira, minha mãe marcou uma consulta e a gente foi em São Joaquim. A gente foi em São Joaquim, fiz o exame cardiológico que fala, não sei muito bem. O médico de início não quis falar nada, deixou a gente meio assustada, mas o médico disse que, tipo assim, era ansiedade, me passou esse medicamento que eu tomo até hoje. E falou que talvez eu tô muito sobrecarregada e tudo mais, enfim. E me passou esse remédio. De primeira eu fiquei já meio assim. Nossa, remédio era algo que, tipo, me deixava muito, 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 muito travada, gente, juro. O medo de viciar e depender de remédio pra tudo, pra vida toda e tudo mais, enfim. Comecei a tomar. E eu melhorei muito. Muito, 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 muito. Gente, às vezes é necessário. A gente às vezes tem medo. E é necessário, né? Na nossa vida. Aí, hoje faz 4 dias que eu não tomo. Que acabou e eu não fui atrás de pegar, né? Renovar e tudo mais. Gente, tá sendo a pior coisa da vida. Ontem me deu uma sensação horrível de morte. Uma angústia, uma coisa muito ruim. Muito ruim. De, tipo assim... pensamento suicida. Pra ser bem sincera. Uma coisa, assim, muito ruim. Uma angústia, um pensamento, tipo, de morte. E se eu morrer? Pra isso parar? Sabe, esse pensamento, sabe? Será que tá na hora já de parar? Tipo, esse pensamento. Hoje fiz todo o meu serviço, tava muito estressada. Limpei a casa, arrumei tudo. E parece que eu tava querendo ocupar todo instante, eu tava querendo ocupar minha mente. Todo instante eu tava me forçando a sorrir, a conversar, dialogar, pra ver se isso parava, sabe? Isso se escondia e não dava. Eu dialoguei, eu brinquei, eu ria.
E eu tentava de todas as formas, lavei roupa. Gente, eu fui me sufocando. Dei banho na minha cachorra, dei banho na Lia, pus ela pra deitar, fiz pipoca, coloquei um hino. E fui tentando, tipo, esconder essa angústia que eu tava sentindo muita angústia. Eu até mandei pra minha mãe, que tava com uma sensação horrível. Lavei meu cabelo. E eu não ia lavar, gente, mas eu liguei o chuveiro, só deixei a água caindo. Foi a melhor sensação da vida. Meu Deus, que sensação maravilhosa. E aí eu deixei caindo. Gente, vocês não sabem a sensação maravilhosa que foi. Foi maravilhoso. E aí, aliviou. Mas aí depois, sabe, foi voltando o pensamento, e os pensamentos não parava. Eu coloquei um filme, cobri, tomei melatonina e deitei. Gente, eu dei um pequeno cochilo, mas aí minha cabeça, tipo, não desligava. Eu não parava de pensar 1 minuto. 1 minuto eu não parava de pensar. Minha cabeça não desligava. Era muito pensamento. Só que eu dava uns cochilos de relance, mas a minha cabeça não, sabe? Eu deitei 3 horas. Eu fui levantar, era 4 e pouco. Quase 5. Eu tinha colocado pra despertar 5 horas, mas eu levantei antes. E aí, migas, eu acho que, tipo assim, deu pra... Eu fiquei 1 hora, vamos pôr, 1 hora. Levantei e fui pra casa da minha mãe. Fiquei lá mexendo no celular, conversando, sabe, tentando, explicando e tudo mais. E assim, a todo momento eu falei, mãe, tô aqui em casa sozinha, porque o Zé Fernando teve que ir trabalho de Uber, teve que sair. E eu não falei pro Zé Fernando a sensação que eu tava sentindo e tudo mais, enfim. Aí, minhas, agora, né, hoje é dia 21 de junho, eu tô contando isso que aconteceu hoje. Agora são que horas? 9 horas. E isso aconteceu tudo hoje. E assim, amigas, eu me viciei totalmente no remédio. Eu agora me viciei totalmente. Eu me viciei totalmente no remédio. Era algo que eu tinha total medo. Só que acontece, né? São coisas da vida, do passado, que pesa no presente, que pesa no futuro. Mas, gente, eu não tô aqui pra massacrar meu pai. Não tô. Ele é um ótimo pai, mas ele não soube, sabe, modelar muito bem. Talvez eu também era uma criança muito carente. Não tive tanta presença da minha mãe também na infância, porque minha mãe já foi usuária de droga também. Graças a Deus vai fazer anos que ela saiu dessa vida, tá com a gente, né? E assim, eu não tive muita presença materna e paterna. Hoje em dia eu tenho, graças a Deus, né? Eu tenho muito contato com a minha mãe e tudo mais. E com as consequências que a minha mãe teve na vida também passada, ela também toma o mesmo remédio que eu. E outros também para dormir, porque ela não consegue, ela tem muitas crises e tudo mais. Então, assim, todo mundo tem consequências do passado que deixa uma marca, que acaba nos machucando no futuro também. E, assim, não pretendo parar de tomar o remédio. E quando eu ver que tá acabando, gente, eu já vou e compro outro. Eu não consigo mais ficar sem o remédio, ele me faz muito bem. E quando eu não tomo, isso acontece. Tipo assim, foi a primeira vez que eu tive essa sensação, isso tudo, sabe? Já teve outras vezes de eu ficar sem, mas assim, no outro dia eu tomava da minha mãe, só que da minha mãe também acabou. Então eu não tive saída. E veio esses pensamentos, veio essas coisas ruins, mas eu sabia de tudo, né? Coloquei um louvor e, tipo, só queria que isso passasse. Mas amanhã eu vou atrás do meu remédio. E assim, gente, o remédio tá me ajudando muito. E, tipo assim, é algo que faz já parte de mim, né? Eu espero que, tipo, não aumente a quantidade e tudo mais, mas se necessário também, eu vou ter que aumentar. Porque é tudo pelo meu bem-estar. Eu tenho que estar bem, pra minha casa tá bem. E pra minha filha tá bem também, pra minha família me ver bem. Então, se for necessário aumentar e aumentando, eu vou ter que aumentar porque é o meu bem. Eu preciso me cuidar. Não é questão, não é uma brincadeira, né? Porque hoje em dia, gente, depressão é uma doença. Ansiedade também não é brincadeira. Não é brincadeira. Se você tem depressão e ansiedade, gente, cuida de vocês, cuida. Se você não estiver bem, ao seu redor não vai estar bem. Você não tem que pensar só, nossa, fulano não vai estar bem. Você não tá bem. Cuida de você, pra depois você cuidar do próximo. Porque se você não souber se cuidar, você também não sabe cuidar de ninguém. Porque você é a sua prioridade. Entenda, você é a sua prioridade. Você tem que ser a sua prioridade. Você tem que estar bem, para o seu redor tá bem, entendeu? Você é a fonte. Se você não estiver bem, tudo desanda.
E assim, sem o meu remédio, hoje eu fiquei muito estressada, não só hoje, ontem também. Eu fiquei desnorteada, nem a melatonina conseguiu me apagar, tipo assim, que ela vai deixando sonolenta e tudo mais. Ela só me deixou relaxada e a minha mente não desligou. Mas assim, foi por falta do meu remédio também, né, meu amor? Eu posso pôr a culpa só na melatonina, mas é o meu remédio que eu fiquei sem. Mas enfim, gente, essa tá sendo a minha experiência. O remédio tá me ajudando muito e a falta dele me deixa muito mal. Muito mal mesmo. Eu quis contar pra vocês todo o processo pra vocês poderem entender. Né? Vou contar pra vocês como tá sendo. Mas agora eu tô bem melhor. Agora eu vou assistir filme com a minha filha e com o meu marido. Espero ficar bem amanhã também. Amanhã eu começo a trabalhar, eu tenho que estar bem, né? E assim, talvez também eu esteja um pouco mal, assim, em relação à sobrecarregada hoje em dia. Mas assim, gente, tudo passa. E eu vou estar 100% com o meu remédio amanhã, em nome de Jesus, eu creio. Se vocês tiverem algumas perguntas, dúvidas sobre o remédio, podem comentar aqui que eu venho, trago um vídeo, falo, respondo. Não tem problema, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar, que eu respondo sem nenhum filtro, sem nenhum problema. Eu falo mesmo. E é isso, amigas. Mas o ponto, o remédio tá sendo muito bom pra mim. E a falta dele me faz muito mal. Então o remédio tá sendo incrível pra mim, tá? Me adaptei super fácil, não passo mal, não sinto sono. No começo, quando eu falei pra vocês, né, tava sentindo muito zonzura, mas é porque meu corpo tava ainda se acostumando. Eu sentia muita sonolência também quando eu tomava, mas tá tranquilo. Eu continuo tomando no mesmo horário também, que é 10h30, tranquilíssimo, e tá uma paz. Agora, quando eu tô sem, vocês perceberam, né? Pela emoção, pelo calor do vídeo, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Como eu falei, podem me perguntar, podem me mandar dúvidas, perguntas, tanto aqui, tanto no meu Instagram também, não tem problema. Aqui vocês podem me mandar também, que vi que é um vídeo mais comprido, mais explicativo. Eu posso contar minhas histórias e dar tantos pontos, né? Os stories eu vou acabar enchendo muito. Então aí, se vocês quiserem, podem me perguntar por aqui, que eu respondo com o maior gosto do mundo. Se você também tá passando por isso, se achegue em Deus ou no que você crê, né? No que você crê. Se apegue em Deus. O remédio vai te ajudar, mas ele também pode te ajudar. Deus é incrível. E eu agradeço muito a Ele por todos os dias, pela saúde, pela minha família, pela minha filha. Se apegue no que você acredita, no que você crê. E tome o seu remédio, né? Que o remédio também vai te ajudar. Se o médico passou, é porque ele sabe que vai te ajudar, né? Então é isso, amigas. Não esqueça de deixar a sua pergunta, o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E por favor, me segue no meu Instagram, que eu sigo todo mundo de volta. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau! Bom dia, amigas! Lembra que eu tava gravando o vídeo ontem? Eu falei que meu pai não tinha me mandado mensagem? Hoje ele me mandou mensagem, gente, perguntando se eu estava bem. E aí eu respondi. Enfim, tô dando um parecer, né? Porque eu falei assim que ele não mandou e tudo mais, mas ele mandou hoje. Depois de 2 ou 3 semanas, enfim. Faz parte, é isso.